quero falar sobre culto de domingo no passado. Nós tivemos culto japonês, sempre tem. Vou passar sobre a igreja cresce no sofrimento. Atos 4, capítulo 4, versículo 32, até capítulo 5, 42. Eu vou não ler todos, mas eu vou falar sobre Atos 4, 32, até capítulo 5, versículo 42, onde tem a igreja cresce no sofrimento. Eu vou ler só um versículo que eu vou ler em Atos 5, no último versículo 42. Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Mais uma vez. Atos 5, 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Amém? Vou sentar, vou falar sobre a igreja que cresce no sofrimento. Vou sentar, irmão, sentar, amém? Vou tentar em português, algumas palavras erradas, mas desculpa, vou mais expulsar. O ministério usado continua como resultado da oração a Deus. Contudo, os pecadores ocultos dentro da igreja também serão expostos ao mesmo tempo, superando batalhas internas e externas. As palavras obras de Jesus Cristo avançam estes momentos e agora também. No capítulo 4, versículo 32, até capítulo 5, versículo 11, está dizendo, está falando sobre propriedade de compartilhar algumas coisas. Comunidade não eliminou toda propriedade privada. Tinha tudo em comum, está escrito no capítulo 2, 44, não significa que toda propriedade fosse partilhada. Sua propriedade é fazendas, no capítulo 45, no capítulo 2, no versículo 45, são as palavras que propõem propriedade privada. Mas, contudo, é certo que houve uma mudança no conceito de propriedade. A Bíblia nos ensina que ganhamos a liberdade de não nos apegamos à propriedade. No capítulo 4, 32, está escrito que e era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. No Atos 4, 32. No versículo, nós vemos 32, uma maravilhosa unidade, coração e a alma. Também governou suas vidas. Ele se absteve estritamente de afirmar que era seu. Mas a vinda de Jesus ressuscitados foi uma partilha de propriedade que se realizou numa comunidade que acreditava que o fim estava próximo. Vender terrenos nas casas pode ser o comentário diz que provavelmente tem algo a ver com a crença de que o período até o fim é muito curto. Quando eu estava no Brasil, 4 meses mais ou menos, quando a igreja precisava de algumas coisas, era dado como se fosse normal. Eu estava no Brasil, eu participei do culto, e o pastor tinha falado que a terra que atrás da igreja está precisando para crescer a igreja, para almas. E próximo culto, semana que vem, eu participei, e já essas pessoas, os externos.
Mas agora, aqui no Japão também, os japoneses que Deus toca no coração das pessoas, doar algumas coisas para a igreja agora normal. Mas nós vamos ver capítulo 4, do 36 a 37, sobre Barnabé, instrução de Barnabé. Levita, nascido em Siti, indica que ele é um judeu da diáspora. Sendo levita, ele provavelmente tinha direito à terra perto de Jerusalém. Uma pessoa piedosa que desejava estabelecer-se em Jerusalém, a capital, em preparação para o aparecimento do Salvador. E ele tem outro nome que é filho da consolação, no nome da Barnabé. Ele mostrou um dom extraordinário para suavizar e unir essa relação entre as pessoas. Você pode ver depois do capítulo 9, no versículo 27, ou capítulo 11, no versículo 25 e 26, dá para ver que a relação do trabalho do Barnabé. O Barnabé abandonou os seus bens de coisas boas, mas significou que a expectativa do aparecimento do Messias em Jerusalém foi cumprida pela ressurreição de Jesus e pelo nascimento da igreja. No capítulo 5, 1 até 11, vai aparecer sobre a história do Ananias e Safira, no capítulo 5, versículo 1 até 11. Esse marido e mulher unem para enganar o Espírito Santo. Deixou parte e também é considerado, diz que, roubo. Está escrito no Tito, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler? Tito, capítulo 2, versículo 10. Tito 2, 10. Está escrito: não defraudado, antes mostrando toda boa realidade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Versículo 3, no capítulo 5, versículo 3, vamos ver o protagonista oculta desta ação maligna é o Satanás. Mas Pedro traz isso à luz através da visão do Espírito Santo. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, Satanás continua a roubar o coração das pessoas. O seu engano, por outro lado, decorre da empresa da sua fé em viver o Evangelho, a da sua incompletude em viver a nova vida de Jesus. No versículo 4, mostra que a partilhar de propriedade não é uma regra ou conclusão, não era obrigatórios. Mas sobre o Pedro questionou para Ananias e Safiras, mas Ananias e Safiras morreram no aposto de outro. Mas com resultado, houve grande temor na comunidade. Nós dá para vermos tremendo de medo a sentir uma estranha sensação de intimidação de uma presença que está muito além de seu próprio poder, provocada pela intervenção divina de Deus. E versículo 11, no capítulo 5, no versículo 11, a palavra igreja aparece pela primeira vez nesse livro. Antes do capítulo 4 não apareceu, mas no capítulo 5, versículo 11, apareceu igreja. A igreja é um lugar onde o Espírito Santo examina o coração das pessoas e direcionar os cristãos
sinceridade para com Deus. Diz que foi extremamente duro que as duas pessoas tenham sido condenados sem oportunidade de defender. Mas a igreja, naquele momento, tinha verdadeiro desafio de atender às necessidades dos pobres. Está escrito no capítulo 4, 34. Os pecadores, os pecados de engano, ganância que surgiram num contexto de questões tão urgentes foram sério desafio e essência da igreja. Este infeliz incidente ensinou para nós quanto devemos lutar contra nós mesmos para viver nossa nova vida de Jesus e servir como um forte lembrete para os membros da igreja. No capítulo 5, versículo 12 até 16, está escrito que realizar muitos milagres. Os milagres realizados pelos apóstolos foi resposta oração que foi feita no capítulo 4, versículo 30. Portanto, estes milagres, obras das mãos de Deus e do nome de Jesus, está escrito. Mesmo os pecados que surgiram dentro da igreja não poderiam perturbar a unidade dos cristãos. Mas o grande temor que encheu a igreja parece ter fortalecido ainda mais comunhão de viver como todos unanimemente. Está escrito no capítulo, versículo 12. Embora houvesse muitos que não aderiram juntar-se com eles, a igreja ainda era respeitada. Tinha grande estima por eles também, está escrito no 13. Os milagres realizados pelos apóstolos muitas vezes causavam fanatismo excessivo, superstição e adoração humana entre as pessoas ao seu redor. Mas, contudo, Lucas aqui não rotula tais excessos como superstição, mas apenas relata as ações do povo. E de fato, muitas pessoas doentes, afetadas por demônios, foram curados. Isso acontecendo depois, capítulo 5, versículo 17 até 32, está escrito de prisão, libertação e testemunhos na reunião. Esta é a segunda prisão, apóstolo capítulo 4. Desta vez, parece que todos os apóstolos foram capturados. Mas nós vamos no versículo 17 até 24, interação divina, perplexidade humana. Mas o motivo da sua prisão foi a inveja dos sacerdotes. Quando as pessoas não conseguem se alegrar humildemente na obra de Deus, elas ficam com ciúmes. E no capítulo 5, versículo 19, 20, vamos ler Atos 5, 19, 20, está escrito que: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, diz: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Mais uma vez, capítulo 5, 19 e 20. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo
e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Deus, então, enviado o anjo do Senhor, e o versículo 20, fornecer encorajamento de Deus e orientação para como que faz. Está ensinando, vai, ide. Os apóstolos testificam no templo, e o templo de Deus está aberto ao povo de Deus. A comunidade nascida ao ministério do apóstolo e o novo povo de Deus, e também dever do apóstolo encher o templo de Deus com o Evangelho. O Evangelho é verdadeiramente a palavra da vida. O ministério da cruz e da ressurreição de Jesus da vida combina a vida. Deus nos encorajar a pregar o Evangelho completa plenamente. Os sacerdotes lidos pelo sumo sacerdote convocam mais uma vez um conselho. Quando ele tirou os apóstolos da prisão e tentou interrogá-los, os oficiais descobriram que a prisão estava vazia. Os sacerdotes queriam ser aquilo, confusão por situações imprevisíveis. Mas ele começa a ficar ansioso porque ele começou a ficar ansioso porque ações deles até agora foram erradas. Eles ficaram inseguros quanto à legitimidade de suas ações e começar versículo 25 até 28, audiências na reunião, a confusão das autoridades e biblicamente retratadas. Mas os apóstolos são humildemente conduzidos. Os funcionários também não com violência, porque eles tinham medo de ser apedrejado até a morte pelo povo de Jerusalém. Eles pensou palpite diz que nosso julgamento sobre a bondade de Deus está errado. Isso gerou medo entre as pessoas. E versículo 28 no capítulo 5. Vamos ler capítulo 5, versículo 28. Dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensineis neste nome, e eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. No versículo 28, a audiência no versículo 28 mostra que as autoridades estão claramente derrotadas. O sumo sacerdote hesita em dizer esse nome, não para Jesus, esse nome diretamente. Contudo, já não é possível conter o impulso deste nome. Então, eles não falam diretamente Jesus. Mas as autoridades não têm escolha senão admitir que a pregação em nome de Jesus penou o todo Jerusalém. Eles falam que não pode, mas a palavra de Deus espalhou o todo Jerusalém. Além disso, diz eles estão tentando nos responsabilizar pela morte daquela pessoa. Na verdade, no julgamento de Jesus, o povo estava falando sobre isso no Mateus 27,
capítulo 27, versículo 21 ou 25. Vamos ler. Mateus capítulo 27, versículo 20. Não, capítulo 27, versículo 25. Mas eu vou ler 24 e 25. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes de tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Consideraram isto, no versículo 25. E, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caía sobre nós e sobre nossos filhos. Eles estão tentando evitar que a responsabilidade seja transferida para eles. Eles falaram no Mateus no 27, falaram que pode cair essa responsabilidade para nós e nossos filhos, mas eles não querem agora. E ao versículo 29 até 32. E antes do capítulo, esses capítulos, eles tinham falado que você devia obedecer a Deus e não os homens estavam questionados. Mas a apologia dos apóstolos não é você deve obedecer a Deus você deve obedecer a Deus e não aos homens. Estavam questionados, mas agora e ainda mais assertivos. Eles têm confiança que nós precisamos obedecer do que humanos. A cruz de Jesus é um ato de Deus dos antepassados, e está posicionada na história da salvação, que é consistente desde o período do Antigo Testamento. Mas aquelas pessoas que crucificaram Jesus no versículo 30 não podem escapar da responsabilidade. Mas no versículo 31, em seguida, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, glorificou-o como príncipe e salvador, e o exaltou à sua destra. Enfatiza que arrependimento, o perdão dos pecados, baseia-se na exaltação de Jesus no versículo 31. Isso não excluía a expiação do cruz, mas antes que a obediência de Jesus, que começou na cruz, foi completada pela sua exaltação à direita de Deus. Mas as testemunhas da coisa ou da palavra são os apóstolos e o Espírito Santo, no versículo 32. O depoimento de duas pessoas confirma o fato. Depois aconteceu isso e vai aparecer Gamaliel, e no versículo 33 até 42. Discurso de Gamaliel. Os membros da reunião, incluindo o sumo sacerdote, e ficaram zangados com a defesa dos apóstolos e ficaram furiosos. Naquela ocasião, Gamaliel e escriba levantou-se e instou a esta reunião a tomar decisões, cuidado e agir. Gamaliel era um professor de direito amplamente respeitado para outras pessoas, e a Paulo aprendeu como Gamaliel. O Gamaliel, a saída foi uma consideração apropriada para acalmar a exaltação na reunião, permitir uma audiência tranquila. Mas ele falou:
tenha cuidado, no versículo 35. Busque a sabedoria para entender as verdadeiras intenções de Deus. Acima de tudo, ele busca uma visão histórica, porque na 36, não há agora nenhum vestígio de dar rebelião e revolta de Judá, no versículo 36. E a 37, na época do censo, Judas e Gamaliel se levantou, mas também foi destruídos. Em cada caso, quando estava no meio disso, parecia que iria abalar a sociedade e derrubar o sistema, mas não foi. Mas 38 até 34, os versículos 38, 34, 39, são conclusões de Gamaliel baseadas nos dois casos acima. Dai de mão este homem e deixai. Esta não é uma palavra que encoraja espectador irresponsável, pensando, isso simplesmente vai acontecer nesse caso. Não há forma de a congresso, reunião persuasiva. Mas se o plano ou ação de originar é uma homem, certamente autodestruía, como a história testemunha. Até agora a história aconteceu que se o homem planejou acabar que não deu certo, mas para os judeus vai feitos. Então Lucas espera que seus leitores, ele escreveu Teófilo, ou sua igreja, leiam sua conclusão de que eles não podem ser destruídos, como uma garantia positiva sobre o fruto do Evangelho. Ninguém pode impedir a obra de Deus. Portanto, dai de mão e este homem se deixais, e uma advertência contra interferir na obra de Deus. Esta é também a esperança de Lucas, ecoando as palavras de Gamaliel: por favor, não atrapalhar o Evangelho. E a esperança que conduz os versículos final do livro, no versículo 28, no capítulo 28, versículo 31. Os apóstolos são açoitados e proibidos de pregar, mas eles se alegrarão com humilhação por causa do nome, no versículo 41. Vive em seu nome Jesus e sofre com Jesus. Os discípulos, especialmente Pedro, que negava veementemente ser estado com Jesus, agora alegrar-se por estar com Jesus no seu sofrimento. Pedro antigamente não aceitava alguém quando ele perguntou: você estava com Jesus? Mas ele negou. Mas agora ele está alegre por estar com Jesus no seu sofrimento. No versículo 42, o verbo pregar o Evangelho é usado pela primeira vez. Pregar o Evangelho usado pela primeira vez. Agora, a evangelização não pode ser separado do sacrifício e da participação do nosso sofrimento de Jesus. Estão intimamente ligados. Essas coisas a Bíblia está ensinando para nós, mas não
sacrifícios. Precisa de sacrifício, mas nós pregamos o Evangelho, boas notícias. Então, nós não somos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, ainda Ele ajuda a nós para pregar e testemunhar para neste mundo. Nós recebemos a palavra de vida, a palavra de Deus, e a caminho, a verdade, a vida, mas as pessoas ainda não sabem. Mas precisamos sacrificar, mas ainda nós temos, graças a Deus, e ainda temos o bom Consolador. Então nós não podemos parar a pregar evangelhos. Nós precisamos continuar a andar com o Espírito Santo e ainda a pregar evangelho. Esse pregar evangelho é verbo, então está acontecendo. Não só antigamente, agora, este momento também, pregar evangelho está sendo. Mas nós precisamos pedir para Deus e orar para Deus que nos capacita para pregar evangelho para as nações. Então nós não podemos parar. Vamos continuar a pregar evangelhos desde Moca, Tochigi, regionais, Nihon, Japão e mundo. Porque eu sempre falo, Ruas Azusa